Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém. Eu gostaria de deixar uma palavra que está escrito em Lucas, no capítulo 5, no versículo 1. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando a rede. Jesus entrou num dos barcos de Simão e pediu que ele afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: vamos até aqui, depois a gente continua falando mais um pouquinho aqui da palavra. Então a palavra do Senhor nos diz que Jesus ele estava ensinando a palavra dele para aquela multidão. O Senhor estava evangelizando, ensinando ali na praia. E Jesus, ele avista ali, né, dois barcos, né, de 2 pescadores, né? A palavra do Senhor diz que um era de Simão Pedro. E Jesus pede para Simão Pedro para ele entrar no barco dele. E quando Jesus entra naquele barco ali, ele começa a ensinar toda a multidão ali da praia. A palavra do Senhor diz que ele começa a falar, ele começa a ensinar, porque a palavra do Senhor diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E muitas das vezes nós sofremos por falta de conhecimento da palavra de Deus. Sabe que a palavra liberta, a palavra renova, a palavra que nos sustenta na fé. Então a gente tem que priorizar a palavra de Deus. E Jesus estava ensinando a palavra, porque tem muitas pessoas que elas só querem o milagre, mas elas não querem ouvir a palavra, elas não querem nascer de novo, elas não querem ter um novo nascimento. Mas Jesus estava ali ensinando a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz que ele entra no barco de Simão Pedro. E ali ele pede para Simão Pedro afastar um pouco o barco. E quando Simão Pedro afasta um pouco o barco, ele está ali ensinando aquela multidão e Simão Pedro está com ele dentro daquele barco. E a palavra do Senhor diz que eles estavam ali frustrados, porque eles tinham pescado a noite inteira, mas eles não tinham apanhado nenhum peixe, a palavra do Senhor diz. E eles estavam lavando a rede, porque eles já tinham ido para o alto mar, mas eles não tinham pescado nada. Mas o interessante dessa palavra, que você vê que Jesus ele entrou no barco. E quando Jesus entrou no barco de Simão Pedro, Jesus falou para ele: Simão, ele respondeu: mestre, nós estamos trabalhando a noite inteira e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está nos mandando jogar a redes, eu vou te obedecer. Simão Pedro, ele falou para o Senhor: sobre a tua palavra, é sobre a tua palavra que nós vamos lançar a rede. Aí o Senhor Jesus pegou e falou para ele: você pega esse barco, você volta lá onde que você pescou, foi pescar a noite inteira e não pescou nada. Você vai lá no alto mar e joga a rede. E a palavra do Senhor diz que eles pegam aquele barco, mas Jesus estava no barco, Jesus estava ali, sabe? Humanamente falando, era impossível eles não tinham pescado nada, mas quando Jesus entrou naquele barco, quando Jesus estava ali com eles naquele barco, eles lançaram a rede. E quando eles lançaram a rede, o sobrenatural, a palavra do Senhor diz que o sobrenatural aconteceu. Os peixes começaram a entrar naquela rede. Houve-se uma grande multiplicação, aonde eles não tinham conseguido pegar peixe nenhum. Agora eles receberam a prosperidade do Senhor, porque o Senhor
barco. Sabe, amados, o Senhor Jesus, Ele tem algo glorioso para entregar na nossa mão. Mas nós temos que confiar na palavra. Você vê que o Senhor não mandou Pedro ficar na beirada do rio ali, porque na beirada do rio ele não ia pegar grandes peixes. O Senhor mandou ele ir para águas profundas. E muitas das vezes o Senhor nos coloca em águas profundas, em problemas difíceis, porque Deus está nos ensinando, Deus ele está nos tratando. Olha, Simão Pedro, ele estava frustrado porque ele não tinha pescado nada, ele dependia daquela pesca, ele dependia de ter pegado os peixes para sobreviver, mas ele ouviu a palavra, e quando ele ouviu a palavra, ele obedeceu a palavra. Quando Jesus mandou ele ir para o alto mar e lançar a rede, ele foi e lançou. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a tua dificuldade, mas o Senhor está mandando você lançar a rede. O Senhor quer te levar às águas profundas. O Senhor está te falando, lance as redes. Lança a rede sobre a minha palavra e você vai colher. E você vai pegar grandes peixes. Grandes peixes. E a palavra do Senhor diz que a pesca foi tão grande que ele teve que chamar outras pessoas com outros barcos para pegar tanto peixe e trazer de volta. Tamanha a bênção, tamanha a prosperidade do Senhor na vida deles. E é assim que o Senhor trabalha, diferente do homem. Mas a palavra do Senhor nos diz que eu acredito que o material, amados, faz parte. A gente tem que lutar, a gente tem que querer, a gente não pode ser acomodado. Mas a maior riqueza que tem essa palavra, agora eu vou estar lendo para vocês. No versículo 8, quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afasta de mim, pois eu sou um pecador. Simão Pedro se achava um pecador. Simão e os outros que estavam com eles ficaram admirados com a quantidade de peixes que havia apanhado. Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram os seus companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai ser pescadores de homens. E eles arrastaram os barcos para a praia e deixaram tudo para seguir a Jesus. Você vê que eles receberam a prosperidade. Eles receberam tudo aquilo que, humanamente falando, eles precisavam. Mas a maior riqueza que o ser humano pode ter, a maior riqueza é a presença do Senhor na nossa vida. É a maior riqueza. Sabe, a prosperidade faz parte, mas a gente tem que ter o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Todo o dinheiro, tudo aquilo que você conquista, amados, tudo vai ficar. Mas você tem que ter prioridade de ter o Senhor Jesus na tua vida. E a palavra do Senhor diz que Simão e os outros arrastaram os barcos com os peixes, deixaram ali e seguiram a Jesus. Ali Jesus estava escolhendo um dos primeiros discípulos dele, que foi Simão Pedro. Você vê que Deus, ele olhou para Simão Pedro e ele já viu que o coração de Simão Pedro estava preparado para receber ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. Então que você aprenda a priorizar o Senhor Jesus na tua vida, que ele tem que ser primeiro que tudo. Primeiro que tudo, a palavra do Senhor diz: buscai primeiro o meu reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.